Bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, estudaremos a segunda parte do artigo 72 da Lei 9.099. Na aula anterior, nós já fizemos um estudo da primeira parte desse dispositivo legal e agora nós faremos um estudo da segunda parte dele. Bom, o que tinha faltado para nós estudarmos na última aula? Nós estávamos com a pendência de estudar essa expressão aqui, olha. Que o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Foi isso aí que faltou para nós estudarmos na última aula, tá certo? É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos então ao slide para a explicação. Bom, e nesse dispositivo aqui, se nós nos atentarmos a ele, nós vamos perceber que o juiz ele tem um papel de extrema importância na audiência preliminar. Por quê? Porque ele tem um papel central, olha. Ele, na audiência preliminar, ele tem a palavra e vai esclarecer as partes sobre a possibilidade de uma composição dos danos civis ou de uma eventual aceitação de proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Então, o juiz ele tem esse papel central, por quê? Porque ele é o presidente da audiência. A audiência preliminar ela é presidida pelo juiz, tá certo? Então tenham isso em mente. Ele toca a palavra, ele preside a audiência, ele conduz o ato. E agora nós vamos pular o item B que eu deixei aqui e vamos para o item C. Nesse item C é dito que o juiz esclarece as partes sobre a possibilidade de composição civil dos danos e também sobre a possibilidade de transação penal, apresentando às partes as vantagens de celebrar esses acordos. Então, pessoal, atentem-se o seguinte, tá vendo essa parte final aqui, que está de rosa? A aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade? Isso aqui é a possibilidade de transação penal. Isso aqui é a possibilidade de transação penal. Então, o juiz ele tem esse papel central de esclarecer para que se presta a audiência preliminar. Ok? Esses dois possíveis acordos, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal. Também gostaria que vocês se atentassem que presidir a audiência é diferente de conduzir a conciliação. Por que eu estou falando isso? Porque na próxima aula nós estudaremos o artigo 73 da Lei 9.099. E esse artigo 73 ele fala quem conduz a conciliação, tá bom? Então vamos só nos atentar, ter cuidado aí com as palavras. Uma coisa é presidir a audiência. Então uma coisa é ser a autoridade máxima ali da audiência, quem organiza os atos, quem dá a palavra às partes, quem tem autoridade central. Outra coisa é condução da conciliação. Isso vai ser estudado no artigo 73, tá bom? Então, feita essa distinção, aí eu chego aqui à letra B, que diz o seguinte, qual que é o juiz? Ok, é o juiz que esclarece sobre a possibilidade desses dois acordos, o civil e o penal. Mas qual juiz? Porque nós já estudamos que existe o juiz togado e existe também o juiz leigo. E aqui nós vamos avaliar qual juiz que será o juiz responsável por realizar a audiência preliminar. Aqui eu quero que você se atente em duas questões inicialmente, tá bom? São duas correntes. Antes de nós lermos esse enunciado aqui do FONAGE, nós vamos ver aqui duas correntes sobre qual juiz que é o responsável por presidir a audiência preliminar. Uma primeira corrente, ela diz que o juiz que preside a audiência preliminar é o juiz togado. E só ele, tá bom? O juiz leigo não preside a audiência preliminar por essa corrente. Existe uma segunda corrente que diz que tanto o juiz togado quanto o juiz leigo podem presidir a audiência preliminar. Tá bom? Então nós temos duas correntes. Lembrem-se sempre, direito não é uma ciência exata,
Existem pensamentos muito contraditórios dentro dessa ciência jurídica. Então, atentem-se a isso. Existem duas correntes. Uma corrente diz, olha, é só o juiz togado. Por quê? Diante da seriedade do ato, diante da presença ali, por exemplo, de outra autoridade, que é o promotor de justiça, é prudente que seja o juiz togado que preside a audiência preliminar. Existe uma outra corrente que olha, por exemplo, aqui para o artigo 72 e diz, olha, aqui só é dito juiz, não é feita menção de juiz togado ou juiz leigo. Então, diante disso, poderia ser tanto o juiz togado quanto o juiz leigo. O juiz leigo aqui se justificaria em razão, por exemplo, do princípio da simplicidade, que está no artigo 62. Então, vocês percebem que existem duas correntes, tá bom? Eu, particularmente, digo para vocês que eu adoto essa daqui, olha, a primeira corrente. Diante da seriedade do ato, diante da presença ali de um promotor de justiça, eu entendo que é o juiz togado que tem que presidir a audiência preliminar. Todavia, eu ressalto para vocês que existe um enunciado do FONAGE, como eu já ressaltei. Enunciados do FONAGE eles não são vinculantes, mas eles existem, então é importante nós conhecermos eles. E existe aqui o enunciado número 70, que disciplina que o conciliador ou juiz leigo podem presidir audiências preliminares nos juizados especiais criminais, propondo conciliação e encaminhamento da proposta de transação. Então esse enunciado 70, ele acaba adotando aqui essa segunda corrente que eu apresentei para vocês, tá certo? Aí nesse último slide aqui eu deixei para vocês a explicação sobre essas duas últimas expressões aqui, tá bom? Que é a composição dos danos e a aceitação de proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que essas duas expressões elas estão na ordem cronológica, é exatamente nessa ordem que acontece na audiência preliminar. Primeiro, se tenta a composição dos danos. Depois da tentativa de acordo civil, é que, se necessário, tenta-se a transação penal, ok? Na letra B, como eu constei aqui para vocês, eu já tinha mencionado, transação penal é exatamente essa última expressão aí, a que está em rosa lá em cima, que é a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. E eu quero que vocês saibam que tanto o acordo de composição civil quanto a transação penal são institutos que serão estudados mais para frente no curso, tá bom? Agora eu só quero que vocês saibam o nome de cada um e em que eles consistem, que é acordo civil e a aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. É só isso, tá? Nessa aula vocês só precisam saber isso. Não precisa avançar, fica tranquilo que a gente vai adquirindo conhecimento conforme as aulas forem passando. Eu ressalto também para vocês que nessa audiência preliminar, quando o crime for de ação penal pública condicionada à representação, entre o primeiro e o segundo ato aqui, ou seja, entre o acordo civil ou a tentativa de celebração de acordo civil e a tentativa de transação penal, entre esses dois atos, é dada a palavra à vítima para que ela informe se deseja representar criminalmente, tá bom? Então, a composição dos danos civis, ela acontece naturalmente, ainda que não exista representação nesses crimes de ação penal pública condicionada, acontece normalmente. Depois é que será colhida a representação criminal da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada, tá certo? Então, eu também ressalto para vocês que eu não vou entrar em muitas nuances nessa aula aqui sobre o andamento da audiência, porque as próximas aulas elas tratam justamente das hipóteses que podem acontecer nessa audiência preliminar. Então não adianta eu ficar falando muito aqui agora, porque nós vamos ver nas próximas aulas as possibilidades, tá bom? Então fiquem tranquilos, eu quero aqui nessa aula que vocês tenham um panorama geral da audiência preliminar, e é só isso, ok? Então é isso, espero que tenham gostado, nos vemos na próxima aula.